E nesta tarde, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, participou em Brasília do seminário promovido pelo Conjur sobre o interesse público e a relação entre Estado e empresas. Na pauta, soluções para melhorar o setor de infraestrutura prejudicado pela Lava Jato. A Operação Lava Jato, além de revelar casos de corrupção envolvendo a Petrobras, também afetou vários setores do Brasil. As empresas começaram a acumular dívidas. Algumas faliram, outras pediram recuperação judicial. E com isso houve aumento de desempregados e obras públicas paralisadas. E como recuperar as relações entre o Estado e as empresas, tendo como pilar o interesse público, ou seja, da sociedade. Algumas opções foram discutidas nesta segunda-feira em Brasília por autoridades e representantes do setor privado. O presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, falou sobre as obras paradas. Segundo o Tribunal de Contas da União, já são mais de 12 mil obras paralisadas. Firmar um pacto entre todos os setores é essencial, destacou o ministro. Existem obras acabadas que estão paradas, que são aqueles postos de saúde que foram construídos, mas ninguém conversou com a prefeitura para saber se ela tinha dinheiro para pagar o pessoal. Então, tudo isso é descoordenação. E são bilhões, não são milhões, são bilhões de recursos públicos desperdiçados. Volto a dizer, o TCU levantou 140 bilhões de reais no orçamento relativo a obras que estão paralisadas na União. Eu quero ver o resultado que vai sair agora, não é, Dantas? Estados e municípios envolvidos. Então, imagina a quantidade de valor que está parado aí num país que tem, no orçamento da União, 36 milhões para investir. Outro assunto discutido foi os acordos de leniência, um instrumento assinado por empresas infratoras que se comprometem a colaborar com as investigações. A JF fechou esse tipo de acordo em 2017. O grupo deve pagar um pouco mais de 10 bilhões de multa e ressarcimento. Seja uma chance única, talvez no mundo, de um caso que para mim vai ficar para a história do Brasil, como um caso de virada de página, pelas dimensões que teve, pelo impacto que teve na sociedade brasileira e, acredito, pela possibilidade de mudança de um país até. Quando a gente fala em empresa, a gente está atrelado a um setor, mas, de fato, uma empresa com 240 mil funcionários tem um impacto muito grande no setor que atua. Eu acredito que uma mudança na área de compliance ela leva a mudar todo um setor e, por que não, a prática cultural de um país. Representantes do governo falaram que os acordos são importantes, mas também apontaram a necessidade de traçar outros meios de combater a corrupção. Existem dois blocos de empresários. O empresário honesto, que segue as leis e que suporta o custo Brasil. E, segundo, o empresário desonesto, que decide, por uma esperteza, burlar a lei, pagar uma propina a um agente, que seja, e aí obter facilidades. Não há poder público sem o setor privado. O poder público não funciona sem o setor privado. E não há setor privado que funcione sem o poder público. Porque o setor privado depende do poder público. Quando eu falo essa dependência, eu não estou falando da dependência em termos de recursos. Eu estou falando da dependência, inclusive, no tocante às normas que são aplicáveis para o desenvolvimento de qualquer atividade econômica no país. E o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, também participou nesta manhã em Brasília do 5º Seminário Internacional sobre Água, Floresta, Vida e Direitos Humanos. O objetivo é discutir avanços e desafios para proteger o meio ambiente no Brasil e no mundo. Não conseguiremos defender o meio ambiente, não conseguiremos defender os direitos que têm as novas gerações a um meio ambiente saudável que nós temos o dever hoje de preservar, se não for dessa forma, integrando as várias pessoas, instituições, organizações que possam fazer exatamente cumprir aquilo que manda a Constituição.